Então eu tenho uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Lembrando você que nós somos da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério de Itajobi. Nós temos ali um campo abençoado, muitas igrejas filiadas conosco. Eu sou o segundo pastor desse campo. Esse campo é presidido pelo pastor Nelson de Camargo e o segundo pastor, esse que vos fala, pastor Marcos Pavão. Então, enquanto eu estava me apresentando, creio que algum de nossos irmãos já adentrou conosco e nós vamos já para a palavra de Deus. Eu quero também, aqui em nome de Jesus, agradecer aos servos de Deus, aos nossos irmãos, que durante um ano estiveram conosco no programa Verdade Bíblica do YouTube. Eu quero aqui também fazer um agradecimento, tornar público esse agradecimento, agradecer a Deus pela vida de cada um dos 82 inscritos no canal Verdade Bíblica. Quero agradecer a Deus pela minha filha Deise, que trabalha na edição. Quero agradecer a Deus pelo meu genro, o presbítero Fábio, que trabalha também na locução e na coordenação desses vídeos do programa Verdade Bíblica. Quero agradecer a Deus, cada um que tirou um tempinho, deixou um comentário ali, que nos incentivou a continuar. Um ano ali, quero agradecer a Deus, que em um ano de programa Verdade Bíblica no YouTube, não recebemos nenhuma crítica. Porque o nosso intuito, o nosso desejo não é acusar, não é atacar ninguém. O nosso desejo é levar uma mensagem de paz, de alegria, uma mensagem de esperança, uma mensagem de vida eterna. Esta é a mensagem do Evangelho. Não há outra mensagem do Evangelho a não ser essa. O próprio nome já diz. Evangelho quer dizer boa notícia. A boa notícia é que não tinha jeito, agora tem. A boa notícia é que o pecado tinha criado um anteparo entre Deus e o homem. A boa notícia é que agora o Evangelho veio, o Evangelho de Cristo Jesus, veio apresentando o Filho de Deus, o Cristo, aquele que morreu em nosso lugar. Ele não morreu para possibilitar a nossa salvação, não. Jesus Cristo morreu para efetivamente salvar-nos da perdição certa, que era proposta a nós, porque somos errôneos, somos falhos, somos pecadores. Então eu quero trazer uma palavra para o seu coração, depois de ter feito esses agradecimentos a todos os irmãos que se inscreveram lá no canal Verdade Bíblica. Aqueles que não se inscreveram, se inscrevam. Nós temos lá mais de 90 mensagens da parte de Deus que vai alegrar o seu coração. Deus tem uma palavra para a sua vida e quem sabe essa maneira, esta ferramenta que Deus vai usar para falar com você está lá naquelas mensagens do programa Verdade Bíblica, viu? Então parabéns aos irmãos que se inscreveram, parabéns a você que deixou ali o seu comentário, parabéns à minha filha Deise, ao meu genro Fábio, parabéns à minha família, que todos trabalharam de uma forma, a minha esposa sempre me ajudando aí para procurar lugares para que nós venhamos a gravar vídeos com paisagens bonitas e na minha vestimenta e tudo. Então eu quero agradecer a toda a minha família, quero agradecer à igreja que acolheu esse trabalho, tá bom? O propósito dessa nossa live, obviamente que não é puramente fazendo um agradecimento aos irmãos do canal. Não, de forma nenhuma. O propósito desta noite é trazer uma palavra de Deus para a sua vida. E ela está registrada em 2 Timóteo capítulo 4. Eu quero muito, é o desejo do meu coração. A minha alma, eu só vou poder colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente depois que eu transmitir essa mensagem. Porque é uma mensagem da parte de Deus para o seu coração, para a sua vida, para a sua alma. Nós vivemos em um tempo em que muitos pastores, muitos líderes religiosos têm se envolvido no meio político, têm se envolvido em questões que não são para os pregadores do Evangelho. Tem trazido uma perseguição à igreja que a igreja não era para sofrer essa perseguição agora.
porque cutucam grandes movimentos aí com vara curta. E depois essa consequência vem para a igreja no conceito geral. As pessoas colocam na ideia que líderes políticos, entre aspas, representam o Santo Evangelho, representam os cristãos no Brasil. Eu quero dizer a você, nobre irmão, nobre irmã, a igreja já tem quem nos representa. É nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem um deputado aí que ele diz que representa a igreja e ele tinha no grupo de WhatsApp de todas as igrejas, Assembleia de Deus. Um dia esse indivíduo me manda uma mensagem dizendo que ele representava a igreja, a Assembleia de Deus, e que ele pedindo votos. Observe você. Eu disse a ele, a igreja já tem quem represente ela, e muito bem. Aliás, ele não só representa, mas ele habita no meio da igreja. Ele passeia no meio da igreja, ele sonda a igreja. Ele sabe das necessidades da igreja e ele supre as necessidades da igreja. Eu estou falando de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu disse a esse indivíduo, que diz que representa a igreja brasileira no meio político, eu disse a ele, em alto e bom som, dizendo: se você quer representar a igreja evangélica, se você quer representar a igreja Assembleia de Deus, se você quer representar os cristãos, é muito simples. Morra na cruz. Isso não duvido que você faça para ter fama, disse ele. Mas o que eu duvido é você ressuscitar ao terceiro dia e se ascender ao céu. Isto só Jesus fez. Só Jesus, o Filho de Deus, o seu túmulo está vazio. A igreja já tem quem represente. Então nós vivemos em um tempo de muitas fábulas. Trouxeram para o evangelho, para o meio cristão, coisas que não fazem parte. Estavam fora do evangelho e trouxeram para ele. E nós vamos nos basear na Escritura Sagrada. Não vou trazer uma mensagem minha, mas uma mensagem de Deus para o seu coração. Talvez você esteja dizendo: pastor, mas isso não é bom para trazer o pessoal para a live. O meu intuito não é esse. Nem que seja 5 ou 6 pessoas vendo este vídeo, vendo esta live, mas vão conhecer a verdade do que é o Santo Evangelho. Isso é que me importa, isso é que me interessa, isso é que alegra a minha alma. E ainda eu tenho o privilégio de ser o instrumento de Deus para levar essa verdade até o teu coração. Então, meus queridos irmãos, a Escritura Sagrada fala conosco. Quando Paulo escreve a sua segunda carta ao irmão em Cristo, Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, apóstolo Paulo escreve da seguinte maneira ali. Ele diz no capítulo 4, verso 1: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Verso 2: eu peço que pregues a palavra, insistes, e tempo e fora de tempo, redarguas, oriente, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Essa é a pregação do Evangelho, verso 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Chegou o tempo. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios apetites desordenados da carne, que é a concupiscência. Então vejamos, verso 4, apóstolo Paulo ainda dizendo ao jovem pastor Timóteo: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Verso 5, mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o seu ministério.
Então, caro irmão, cara irmã, caro ouvinte, chegou esse tempo. Esse comichão nos ouvidos, esta fábula, doutores inventando coisas e introduzindo no meio do evangelho. E sabe o que está acontecendo? Os líderes, entre aspas, que diz que são líderes religiosos, são esses que estão introduzindo concupiscências dentro das igrejas. Estão permitindo lobos devoradores, esses lobos devoradores estão permitindo atrocidades dentro da igreja. Observe você, o quanto o Senhor Jesus se preocupava com aglomerações, com multidões de pessoas para aplaudir o seu discurso. Jesus, num dia antes, Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos e sustenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças. No dia seguinte, Jesus sai daquele lugar para outro lugar e aquele povo fica sabendo e vai até lá. Quando chega até lá, o que o Senhor Jesus faz? O Senhor Jesus disse: olha, vocês vieram aqui em busca de pão, mas agora eu vou apresentar-lhes, eu sou o pão da vida. Quem quiser vir ao Pai tem que vir por mim. E começou a pregar o santo evangelho como ele é, verdadeiro, santo e eficaz, transformador. E sabe o que aconteceu com aquele povo? De um a um foi embora. Jesus não era um bom político. Jesus, o seu discurso não era para impressionar as pessoas, para alimentar o ego delas. Mas Jesus, o seu discurso era falando: olha, vocês aqui neste mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci. Eu venci. Que promessa gloriosa. Todos aqueles povos foram embora porque eles não queriam essa promessa de Jesus. Eles queriam algo que fosse terreno, que fosse material, que eles pudessem palpar, que eles pudessem se alimentar fisicamente. O propósito não era esse. O propósito era salvar, dar vida eterna àqueles homens e mulheres. E aí todo aquele povo vai embora e os discípulos vão questionar Jesus. Jesus, se bem que vocês estão aqui e tal. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse a eles: e vós, por que não fois? E vós, por que não acompanhou eles? E vós, por que não seguiu? E vós, por que não foi embora como os demais? Esta é a pergunta que Jesus fez a eles. Então observa você, querido irmão, querida irmã, que Jesus não mudou a verdade às quais ele apregoava para alegrar as multidões. Jesus não mudou a sua doutrina, o seu ensino para alavancar aplausos ou multidões de pessoas. Não. Jesus manteve o foco na sua mensagem, porque Jesus sabia muito bem para que ele veio. Ele sabia muito bem. E nós vemos pessoas que foram chamadas para o Santo Evangelho, até defenderam a sã doutrina até um tempo, mas agora partiram para um lado triste. Homens que diziam ser homens de Deus se infiltraram em política, se infiltraram em uma área de criticar autoridades, se infiltraram em uma área dizendo ser líderes religiosos, em uma área a qual é secular, não é espiritual. A igreja foi chamada com um propósito santo. A frase santo no grego quer dizer separado, é um propósito separado. Não é um propósito de receber aplausos aqui, não é um propósito de receber elogios aqui, não é um propósito de levantar grandes multidões aqui, não. O próprio Jesus disse: muitos são chamados e poucos escolhidos. A verdade do Santo Evangelho, ela tem que ser defendida, ela tem que ser pregoada. Então vejamos o que o texto diz.
Apóstolo Paulo está dizendo: conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Paulo está colocando Deus e o Senhor Jesus Cristo como testemunha do que ele estava falando para o pastor Timóteo. E ele estava dizendo: Jesus Cristo e o nosso Deus há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. A Ele, a Deus é que nós temos que prestar conta. Escute o verso 2. Paulo agora está dizendo: Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, seu unigênito Filho, são testemunhas do que eu estou lhe dizendo, que o meu pedido é para que pregues, instes ou instante, em tempo ou fora de tempo, redarguas, corrijas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Então nós vivemos um tempo de tantas fábulas, de tantas doutrinas errôneas. Me mandaram um vídeo hoje que um homem que diz que é pastor foi questionado. Alguém pergunta: olha, se eu fazer uma tatuagem, o jovem da igreja, essa tatuagem do diabo, ele disse: não, a tatuagem é sua. Fez sátira, brincou, em vez de exortar, de ensinar, de orientar. E essa pessoa que fez essa brincadeira é pessoa que tem multidões que ouvem ele, porque se julga os doutores que podem introduzir coisas no Santo Evangelho de forma nenhuma, de maneira nenhuma. E como podemos ficar calados diante disso? A igreja não foi levantada para politizar nada. A igreja não foi levantada para lutar por essas causas de paganismo. A igreja foi levantada para lutar contra as hostes e potestades celestiais, com preparação de jejum e oração e palavra de Deus, para tirar lá do mundo perdido pessoas que estão na desordem, na desgraça social, em todas as áreas. Este é o propósito da igreja. Para isso a igreja foi chamada. Para isso a igreja foi levantada. Para isso a igreja foi remida e foi redimida pelo sangue glorioso de Cristo Jesus. Observemos então o verso número 4. Observemos o que diz aqui. Verso 3 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Óbvio. Porque só vão sofrer a sã doutrina quem guarda ela. Se a pessoa não guarda a doutrina de Cristo Jesus, como ele vai sofrer? O jeito que o mundo anda, a pessoa também anda. O que o mundo defende, a pessoa defende. Os lugares que o mundo está infiltrado, o cristão, entre aspas, também está. Se o mundo está à procura de fama e de elogios, tem cristãos também com esse propósito, em cima dos altares. E dizendo que representa a Santa Igreja, não representa nada. A igreja já tem quem representa. Nós somos meros servos de Deus, inúteis e falhos. Mas ainda existe os remanescentes que o Senhor Deus deixou nessa terra para pregoar as verdades, para não negociar princípios, para não negociar a santidade de Deus, para não negociar a doutrina de Deus, para não burlar a santidade de Deus. Ainda existem homens e mulheres capazes de fazer isso, de vir em frente a uma câmera onde o mundo pode saber, pode ouvir essa mensagem e dizer as verdades que o Santo Evangelho nos ordena. Então vejamos o final ainda do verso 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, está tampado os ouvidos, amontoarão para si doutores. A Bíblia falou algo, mas o fulano falou outro, eu fico com o que o fulano falou. Não faça isso. Fique com o que Deus falou. Deus não tem compromisso com a palavra deste homem ou desta mulher, ainda que seja famoso ou grande ou poderoso, politicamente falando. Nada disso. O Senhor Deus tem compromisso com a sua palavra, não é com a palavra daquele que se diz profeta.
O que aprendemos com isso? Então vejamos o final do verso 3. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Você, nobre irmão, nobre irmã, que não sabe o que quer dizer a frase concupiscência, é apetite desordenado da carne. A pessoa defende tudo aquilo que exalta a carne. E tudo que exalta a carne minimiza o espírito. Ora, há uma lei que não pode ser quebrada. É que dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço. Se a pessoa está cheia das coisas deste mundo, então está vazia de Deus. Não cabe dois objetos no mesmo espaço. Não cabe duas coisas no mesmo espaço, de forma nenhuma. Se Deus está no coração de um cristão, as coisas do mundo são secundárias. Mas esses doutores têm introduzido no coração das pessoas as coisas do mundo em primeiro lugar. Aí nós vemos as pessoas se auto-vangloriando. Nós vemos as pessoas desfazendo dos mais humildes. Nós vemos as pessoas introduzindo no meio da igreja coisas que são profanações a Deus. E querem que Deus engula grosso e fique calado. Deus não vai fazer isso. Aí Deus age com mão de ferro, Deus age com mão forte, Deus pesa a mão, Deus humilha, Deus mostra quem é Ele. Saiba, nobre irmão, nobre irmã, Jesus está às portas, Ele está voltando. E você e eu, nós temos na nossa mão um cajado chamado proclamação do Evangelho. Então nós temos que anunciar àqueles que estão próximos de nós, sejam amigos, sejam colegas, sejam companheiros de trabalho, sejam vizinhos, sejam parentes, sejam parentelas. Nós temos que anunciar as verdades do reino de Deus. Dizer, olha, não dê ouvido a esses homens, não, dê ouvido à palavra de Deus. Deus não honrará a palavra deles, Deus honrará a sua palavra no dia do juízo final. Então vejamos, verso de número 4, agora sim. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Isso é o que mais aconteceu. É o que mais aconteceu. A palavra de Deus dá toda a diretriz da vida de uma pessoa. Levanta os profetas da vida, que diz que profetiza aqui e lá. Coloca a mão na cabeça da pessoa e fala tudo ao contrário do que a Bíblia diz. Fala defendendo os erros e a falha que aquela pessoa está. Deus não muda a sua palavra. Não se engane, meu irmão, não se engane, minha irmã. Fábulas são mentiras, invenções, mitos, rituais que introduziram no meio da Santa Igreja. Não aceite isso de modo nenhum. Esses dias me mandaram um vídeo de um homem entrevistando, tinha uma pessoa que estava endemoniada e entrevistando o demônio, dando glória a Satanás e tirando a glória de Deus. Que falta de sabedoria, que falta de conhecimento, que falta de inteligência, que falta de conhecimento da palavra de Deus. A Escritura Sagrada diz que os anjos fortes do Senhor, o querubim, quando lutava pelo corpo de Moisés, isso está registrado lá em Judas, verso 19, lutava pelo corpo de Moisés, sabe qual foi o resultado? Ele disse assim, e o anjo, o arcanjo do Senhor não se levantou uma palavra sequer contra Satanás, mas disse assim, o Senhor Deus te repreenda. Mas nós vemos homens inventando fábula no meio do Evangelho, usando rituais, toalhinha, meia, maçã, tanta coisa, pedra ungida. Santo Deus, usa de misericórdia, nos livra dessas fábulas. E a palavra de Deus vem ao nosso encontro para transmitir essas verdades gloriosas. A palavra de Deus vem ao nosso encontro para nos alertar acerca desse assunto tão importante. Talvez você esteja dizendo, mas pastor, isso implica na salvação? Implica na salvação.
Uma pessoa está tão perto de Jesus e é incapaz de dar veementemente a glória que ele merece a ele. E começa a se apegar ao objeto, às coisas palpáveis. Olha o que o Senhor Jesus disse àquela mulher, lá no capítulo 4 de João. Ele diz: eis que o dia vem e o dia é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não há duas verdades, não há duas vertentes para a verdade, é uma só. E o apóstolo Paulo estava orientando o jovem pastor, e ele dizia da seguinte forma no verso 5: ó Timóteo, tudo isso pode acontecer. Agora o apóstolo Paulo, parece que eu vejo ele apontando o dedo para Timóteo e dizendo: mas você seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre verdadeiramente o seu ministério. Eu fiz um voto a Deus há muitos anos atrás, quando eu ainda jurado de morte, saí da minha casa sem destino. Na beira de uma estrada parei e disse: para onde eu vou? Quando ali o Senhor me aceita de volta. As lágrimas desceram e o Senhor faz-me a mim, pela sua infinita misericórdia, um chamado pastoral. Eu aceitei o chamado e naquela oração eu disse: Senhor, não me permita ser enganado por ninguém. Me ajuda, Senhor, a proclamar o seu santo evangelho com verdade. Sei bem do voto que fiz. E sei bem que a minha palavra não vou voltar atrás. Este é o santo evangelho e vou pregar todos os dias de minha vida. Eu tinha tomado uma decisão, vou ser franco, de dizer: olha, eu vou me ausentar da mídia, eu vou evitar por um tempo, mas eu não consigo, porque esta chama está no meu coração de transmitir a verdade que um dia eu jurei ao próprio Deus de transmiti-la. E nesta noite não foi diferente. O que fiz aqui é servir como instrumento nas mãos do Deus vivo e transmitir as verdades gloriosas da sua palavra. Esse é o desejo do meu coração. Esse é o desejo que estou cumprindo nesse momento. E eu quero, queridos irmãos, orar convosco, pedir para que o Senhor os santifique na tua verdade. Pedir para que o Senhor os ajude nesse caminho de tanta dificuldade, porque o caminho da verdade, o caminho de quem está seguindo as vontades de Deus, é um caminho de muitas perseguições e de aflições, viu? Não é um caminho fácil, não. Olha o que o texto diz aqui. Está dizendo aqui, ó: pregues a palavra em instante, em tempo e fora de tempo, redargue, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Para não sofrer as perseguições, melhor negociar princípios. É isso que estão dizendo. Para estar com os templos cheios de gentes, eu não quero isso. Eu quero os templos cheios de gente salvas, com nome escrito no livro da vida. Homens e mulheres que falharam, erraram, continuam falhando e errando, mas reconhecendo as suas falhas diante de Deus, chorando pelo seu pecado, chorando pelos seus deslizes, chorando porque errou o alvo de Deus. Esta é a pregação do Evangelho. Não é uma pregação de autoajuda, nunca foi. É uma pregação da ajuda de Deus para homens e mulheres fracos e franzinos e precisos na intervenção de Deus. Este é o Santo Evangelho. Esta é a santa pregação. Agora vale a pena, querido irmão, querida irmã, vale a pena servir Jesus. Porque no dia glorioso que Jesus voltar, aqueles que estiverem nesta gloriosa verdade não ficarão para trás. Jesus está vendo a sua vida. Jesus está vendo a sua casa. Jesus está vendo a sua causa.
Jesus está vendo o seu sofrimento e as perseguições que você sofre. Jesus sonda o seu coração. Na extremidade da alma e do espírito, onde nós não conseguimos atingir, mas Ele atinge, a palavra de Deus diz. Quando as suas palavras não saem, mas você é sincero diante de Deus, as suas lágrimas, o Espírito Santo de Deus transforma em palavras diante de Deus. E essas palavras chegando diante de Deus, levada pelo Santo e Glorioso Espírito Consolador, a resposta de Deus vem para o seu coração e para o meu coração. Mas e esta promessa para aqueles que estão na verdade? Muitos leem o Salmo 91 e acham que podem usufruir daquelas bênçãos do Salmo 91. Mas esquece de ler o primeiro verso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A pessoa acha que habita, mas não habita. A pessoa se acha que pode as coisas, mas não pode. A história daquele jovem lutador de boxe, que ele se preparou tanto e venceu algumas lutas, que ele desafiou um camarada muito mais forte que ele. E ele dizia para todo mundo: eu vou vencer porque eu sou bom, eu vou vencer porque eu sou o cara, eu vou vencer porque eu sou forte. E quando ele entra no ringue, ele tenta dar um murro no seu oponente, o seu oponente desvia e casca-lhe um murro no queixo e ele se desacorda e cai ao chão, praticamente desmaiado. Segundos depois ele acorda, o seu oponente comemorando, e as lágrimas desceram nos seus olhos. E ele reconheceu que ele achou que poderia vencer, mas não podia. O seu oponente era muito mais forte. Agora escute bem. O que eu quis dizer com isso é muito simples. As pessoas acham que de qualquer jeito a pessoa vai ter poder do céu para vencer qualquer peleja, de forma nenhuma. Eu consigo, eu faço, eu atrocido, nada. Por isso que muitos têm tombado em coisas tão pequenas. Muitos têm ficado pelo caminho por coisas tão pequenas. Porque não estão verdadeiramente firmados em Deus. Ouviram a palavra de Deus, mas fizeram comichão nos ouvidos, tamparam os ouvidos. Estão nem aí para a palavra de Deus. Mas quando se levanta o fulano, o bertano, o cicrano, aí a pessoa aplaude e diz: é isso mesmo, é isso mesmo. De nada vale. Quando vier o grande oponente, você fica pelo chão como aquele jovem. Porque com a tua própria força, com a própria ignorância do ser humano, ele tomba. Mas feliz o homem que reconhece Deus como Ele é. O Deus que rege todas as coisas, que doutrina as coisas. O Deus que estabeleceu regras e limites. E quem quiser usufruir da sua glória, do seu poder, da sua majestade, não pode ultrapassar esses limites. Fique com esta palavra. Fique na santa doutrina. O próprio apóstolo Paulo diz: olha, se vier aí alguém pregar um outro evangelho, ou ainda que vieram os anjos do céu e anunciaram um outro evangelho, a não ser o que nós temos anunciado, o apóstolo Paulo dizia: considere ele anátema, inútil, porque o Senhor Deus não tem duas vertentes de verdade, é uma só. Li na Escritura Sagrada, ministrei ao vosso coração. Você tem a responsabilidade agora de aplicar na sua vida. Você tem a responsabilidade agora de dar ouvido à palavra de Deus e não a doutores aí que ficam introduzindo no meio da igreja. Repito, a igreja não foi levantada para se envolver em política de espécie nenhuma. A igreja não foi levantada para lutar por essas causas terrenas. A igreja foi levantada para lutar por um objetivo muito maior. Eu louvo a Deus pela vida do evangelista Billy Graham, que um dia, tal presidente, não vou citar nome porque estou ao vivo aqui, tal presidente ganha, e esse presidente anuncia: olha, que um dos meus ministros vai ser o Billy Graham. Billy Graham estava à sua casa e ficou surpreso com a notícia, e de repente os repórteres foram todos na porta da casa de Billy Graham. E quando chegam lá, diz: olha, nós queremos ouvir uma palavra do novo ministro. Billy Graham sai à porta e diz: olha, eu não posso aceitar esse convite. E todos disseram: mas como você não pode? Eu não posso me rebaixar o meu cargo. Eu sou ministro do Santo Evangelho de Cristo Jesus.
do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você acha que eu vou me envolver com o ministério terreno? Homem de Deus, homem que deixou um espelho, homem que foi um exemplo a ser seguido. E esta geração que nós estamos inseridas no Brasil, as pessoas estão aplaudindo os homens errados. Aplauda um homem que transformou a história da raça humana, e ele tem nome Jesus Cristo. E o seu túmulo está vazio. Este é o representante da igreja. E sempre será. Bendito seja o nome de Jesus.